A graça e a paz, este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações e não esqueça de deixar o seu like. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, série Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Leremos hoje o capítulo 9, Como alimentar a ira de um homem. A ira é uma das emoções mais debilitantes com que nos defrontamos. Um motivo para ele nos enfraquecer e paralisar é por ser imprevisível. Pode invadir-nos antes que percebamos. E por usar muitas faces diferentes, algumas vezes não passa de uma irritação ou de uma frase ou uma palavra inesperada que mais tarde nos arrependemos de ter dito. Ocasionalmente, porém, ela explode com tamanha força que resulta em atitudes hostis. Outra razão de ser debilitante é por ser tão pública. Não é possível ocultar a ira. Ela se manifesta para quem quiser ver e lembrar. A resposta é autocontrole. Mas uma coisa é dizer isso e outra inteiramente diferente é praticar. A ira é uma escolha que logo se torna um hábito. Alguém a descreveu da seguinte forma: é uma reação aprendida contra a frustração, na qual você se comporta de um modo que não aprova. De fato, a ira grave é uma forma de insanidade. Você fica insano toda vez que não consegue controlar o seu comportamento. Portanto, quando se zanga e se descontrola, fica temporariamente louco. Você talvez se surpreenda ao saber que exatamente essas palavras descrevem o grande homem que estamos examinando neste livro. Um homem citado com maior frequência no Novo Testamento do que qualquer personagem do Antigo Testamento. Um homem cuja biografia é mais longa que qualquer outra do Antigo Testamento. É verdade, Davi, o homem notável, foi um exemplo de paciência durante anos sob a ameaça da lança de Saul. Finalmente, perdeu o controle e, francamente, durou um período de tempo. A ira o deixou temporariamente insano. Se não fosse por uma mulher chamada Abigail, ele teria cometido um assassinato. Um retrospecto, por favor. Naqueles dias, a maior parte das pessoas que trabalhavam no campo eram pastores. Elas cuidavam dos rebanhos de ovelhas e das manadas de cabras que pertenciam aos ricos senhores. Em nossa história, o problema básico era o trabalho e o conflito básico estava ligado à relação patrão-empregado. O que acontece realmente é que Davi, o empregado, planeja matar seu patrão. Vamos preparar primeiro o cenário. Enquanto fazemos isso, você verá que se trata de uma peça, de um ato, que se desenrola em várias cenas. Primeiro, o ambiente é preparado e depois, antes de assistirmos o desenrolar do conflito, conhecemos os personagens. Saul era ainda o rei, embora a luta oficial fosse travada pelo exército sob seu comando. Davi e seus 600 guerrilheiros haviam ficado por trás das cenas, lutando contra as várias tribos no deserto de Parã. Como tal, eles estavam protegendo também esses pastores do ataque de tribos selvagens que subitamente invadiam uma área, roubavam o gado e atacavam pequenas aldeias. Segundo o costume da época, quando havia a tosquia das ovelhas, era comum que o proprietário dos animais separasse uma parte do lucro e desse aos que haviam protegido os pastores enquanto eles estavam nos campos. Isto era o mesmo que dar gorjeta a um garçom. Não havia lei escrita que obrigasse a esse pagamento, mas era um modo de mostrar gratidão por um trabalho bem feito. Davi e seus homens haviam vigiado fielmente os rebanhos de um homem chamado Nabal, e ficaram sabendo que ele estava tosqueando as suas ovelhas. Vai haver então pagamento, pensou Davi. É lógico
que depois da proteção cuidadosa que ele e seus homens haviam dado, receberiam alguma remuneração. O problema é que Nabal é um homem mesquinho e não quer pagar. Os principais personagens. Quando conhecemos Nabal, ficamos sabendo que ele era um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. 1 Samuel 25:2. Isso nos faz saber imediatamente que era rico. De fato, a passagem diz um pouco mais tarde que o homem era muito rico. O termo hebraico é, na verdade, pesado. O sujeito estava carregado de dinheiro. Nabal tinha muito dinheiro, muitas ovelhas e muitas cabras. De fato, o texto diz que ele possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Podemos ver então que era realmente abastado. A propósito, seu nome era bastante apropriado. Nabal significa insensato. Isso não quer dizer que se tratava de uma pessoa simplesmente simplória. Nas Escrituras, insensato era alguém que dizia: Deus não existe. Ele vivia como se não houvesse Deus. Além do mais, é-nos dito que o homem era duro. 25:3. A palavra hebraica que significa inflexível, obstinado, beligerante. Além disso, a Bíblia também diz que ele era maligno em todo o seu trato. 25:3. Isso significa que era desonesto. Que combinação! Nabal era exigente, enganador e injusto. Sua esposa, porém, era justamente o oposto. Ela se chamava Abigail, e a Escritura nos diz que era tanto inteligente como bonita. 25:3. Isso quer dizer, literalmente, que era compreensiva e tinha belas formas. Era formosa por dentro e por fora. Abigail possuía também sabedoria. Suas decisões eram sensatas. Ela não era governada pelas suas emoções, mas por pensamentos lógicos. Era perspicaz e inteligente. Como se isso não bastasse, era também formosa. Voltaremos a ela em poucos instantes. Temos agora o nosso terceiro personagem. Haviam feito um trabalho de vigilância voluntária nos campos de Parã, no deserto perto do Monte Carmelo. Este foi o relato feito a Abigail pelos empregados do marido. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam. Assim, de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentamos as ovelhas. 1 Samuel 25:15-16. Que relatório! Davi e seus homens evidentemente haviam feito um grande trabalho de proteção aos pastores de Nabal contra ataques por parte de quaisquer ladrões. Eram tropas bem treinadas que haviam realizado seu trabalho fiel e eficientemente. O patrão Nabal, lamentavelmente, na sua insensatez, nem sequer se importava com isso. Ele só vivia para uma coisa: agradar a si mesmo. Ocorrências de conflitos naturais. Note os conflitos naturais enquanto o episódio começa a se desenrolar. O primeiro conflito, implícito no verso 3, ocorre entre marido e mulher. O nome do homem era Nabal e o da mulher, Abigail. A mulher era inteligente e bela de aparência, mas o homem era duro e maligno em seus tratos. Os temperamentos deles eram diferentes, assim como seu comportamento e atitude. Suas filosofias igualmente diferem. A maneira como tratam o próximo é diferente. É interessante ver como esta mulher tratava o conflito com seu marido, beligerante, obstinado, duro, enganador e desonesto. O conflito seguinte é entre patrão e empregado. Quando estava na temporada da tosquia, Davi enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possui tenha paz. 1 Samuel 25, 5
e 6. Paz, paz, paz. Davi envia saudação graciosa e pacífica. Paz, Nabal. Que a sua tribo, seus rebanhos, seu lucro cresçam. Que possa gozar da bondade da vida, ele também instrui seus mensageiros para dizer: tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que tiveram no campo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora pois a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. 1 Samuel 25, 7 e 8. É interessante que Davi não tivesse procurado Nabal pessoalmente. Ele talvez não quisesse intimidar o homem, não quisesse ostentar seu poder e nem apresentar-se com centenas de cavaleiros ao seu lado. Em vez disso, enviou um punhado de homens e disse: recebam o que ele der. Talvez seja alguns cordeiros, talvez alguns ciclos para cada um de nós. O que quer que seja, aceitemos o que enviar. Os homens de Davi foram então à casa de Nabal, onde transmitiram a saudação de Davi e aguardaram o pagamento. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e a daria a homens que eu nem sei de onde vêm? 1 Samuel 25, 10 e 11. Que homem amável, não é? Note quantas vezes ele diz: meu e minha. Adivinhe onde estão os teus olhos? Eu e minha. Foi neste ponto que o problema começou. Agarra-se à sua poltrona. Este é Davi, o nosso herói. O mesmo indivíduo que meses antes se recusara a revidar ou a contra-atacar, mesmo quando Saul tentava matá-lo. Este é Davi, modelo magistral de paciência. É possível que os homens de Davi tenham dado a resposta de Nabal na hora errada. Vamos enfrentar a verdade. Os homens famintos ficaram irritados. É provável que Davi esteja no campo. Ele acendeu o fogo e pôde até sentir o cheiro da comida, das cebolas, das pimentas verdes, da carne assada de carneiro. Mas seus homens voltaram de mãos vazias. É neste ponto que a ira explode em loucura temporária. Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 1 Samuel 25, 12 e 13. 400 homens. Isso irá provavelmente cuidar de Nabal, não acha? Quando você faz algo exagerado em sua casa, há um ditado que diz: você está matando uma barata com uma espingarda. Você mata mesmo a barata, mas também derruba a parede. Ninguém pega uma espada só para discutir. Podemos ter então uma boa ideia dos pensamentos de Davi. Estamos falando de matança. Não há necessidade de levar 400 homens para acabar com um pão duro. Davi perdera o controle. Em seu livro prático sobre a vida ou o preparo de um homem de Deus, Alan Redpath escreve: Davi, o que aconteceu com você? Uma das coisas mais maravilhosas que aprendemos sobre você recentemente foi sua paciência com Saul. Você aprendeu a esperar no Senhor, recusou-se a levantar a mão para tocar no ungido do Senhor, embora ele tivesse sido seu inimigo por tantos anos. Mas agora, olha só para você, Davi, seu domínio próprio ficou em pedaços. Algumas palavras insultuosas de um homem como Nabal o deixaram vermelho de raiva. Davi, o que houve? Tenho razão em fazer isto, Davi responderia. Não há motivo para Nabal tratar-me desse jeito.
Ele pagou toda a minha bondade com insultos. Vou mostrar-lhe que não pode brincar comigo. Uma coisa é aceitar a atitude de Saul, que é meu superior, mas desse tipo de homem, este indivíduo arrogante precisa de uma lição. A propósito, este foi o terceiro conflito entre a ira e o crime. E por enquanto Davi estava perdendo a batalha, ele estava completamente louco. Enquanto isso, nas terras da família, coloque-se no lugar de Abigail. Esta poderia ser para ela a melhor oportunidade de livrar-se de um perdedor odioso como seu marido. Ela fica sabendo pelos servos que Davi ia acabar com ele. Poderia dizer algo espiritual como: será melhor orar por ele? Ou bater dos cascos dos cavalos já podem ser ouvidos montanha abaixo, e ela fica ali orando: Senhor, leve-o rapidamente. É a sua oportunidade, afinal de contas, Nabal procurou isso. Está na hora de aprender sua lição. É assim que a esposa ou o marido carnal pensa. É assim que o empregado carnal pensa. Puxa, esta é a minha chance. O homem está vulnerável e a culpa é, na verdade, toda dele. Agora é a minha oportunidade. A depravação se ostenta. Em vez disso, observe o que acontece. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, assim no dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. 1 Samuel 25, 14, 17. Soluções sobrenaturais. Esta foi então a mensagem recebida por Abigail, que já mencionamos antes. Note que os mensageiros foram falar com ela e não com Nabal. Por quê? Porque ele era inacessível. Esta é outra indicação da sabedoria de Abigail. Ela conhece bem o marido, conhece as suas fraquezas e no seu momento de maior fraqueza, Abigail não brigou. Ela o protegeu. Quanta bondade e quanta sabedoria. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre jumentos. Disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. 1 Samuel 25, 18, 19. 200 pães? Mal posso acreditar. Nossa família passa bem com 6 Big Macs. Que mulher! Estamos falando do primeiro serviço de atendimento do mundo. E ela nem sequer avisou o marido. Grande parte dos bons conselhos que o homem recebe são dados pela esposa, que o conhece melhor que ninguém neste mundo. O melhor tipo de ajuda construtiva e orientação e até mesmo exortação em geral vem dos nossos cônjuges. Eles sabem o que fazer e geralmente o fazem com as melhores intenções. Algumas vezes, a mulher precisa agir em favor do marido sem dizer nada a ele. E este é um exemplo clássico disto. Para Abigail aproximar-se do seu marido obstinado e insensato teria sido suicídio instantâneo. Ele jamais permitiria que ela levasse as provisões a Davi. Então, partiu sem nada dizer, para favorecê-lo. Não estou dizendo que ela agiu contra ele, mas que tomou uma atitude sem o conhecimento dele, para protegê-lo. Ela interferiu pelo homem e, ao fazer isso, salvou literalmente a sua vida. Pense um pouco a respeito.
Davi e seus homens estão descendo o morro a toda velocidade. A única coisa que faz mais barulho do que os cascos dos cavalos é o estômago deles, roncando de fome. A ira se aprofunda a cada passo. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. 1 Samuel 25, 20, 23. Abigail já planejara o que fazer e o que dizer. Esse é o lado prático da sabedoria. Ela sabia exatamente como abordaria Davi ao encontrar-se com ele. Não se tratava de um improviso, mas de um plano bem pensado. E 3 coisas se destacam nele. Número 1, o tato com quem ela tratou o assunto. Número 2, a sua fé. Número 3, a sua lealdade. Primeiro, ela prostrou-se sobre o rosto diante de Davi e veja a sua habilidade. 6 vezes chamou a si mesma de serva e 8 vezes chamou Davi de meu senhor. A mulher é um estudo em sabedoria. Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, isso ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. 1 Samuel 25, 24, 25. Ela conhecia o marido, não é? Todos sabiam como ele era, por que então ocultá-lo? Por que esconder o que fizera? Abigail não escondeu nada, mas tomou sobre si a responsabilidade. Quando o Senhor enviou os 10 homens e eles falaram com meu marido, eu não estava lá para dar outro tipo de resposta, mas estou aqui agora como uma defensora. Gostaria de servir de mediadora entre este homem e todos os seus homens que foram tratados injustamente. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuraram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel 25, 26, 28. Como era grande a sua fé? Ela diz: Davi, quando olho para você, estou olhando para o próximo rei. Não estrague a sua ficha com um crime. Você está acima disso. Davi, tome o que eu te trouxe e vá embora. Há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, eis aí a sua fé. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e a não te haveres vingado com as tuas próprias mãos. 1 Samuel 25, 30, 31. Você terá de viver com esse estigma, Davi, e não precisa disso. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Que discurso, que súplica! Quando é preciso enfrentar decisões cruciais, algumas vezes você tem de fazer algo muito criativo. Além da Bíblia, não existe um manual que lhe diga como agir quando chegam essas situações. A vida de Nabal pendia na balança, e dependendo de como estivesse à disposição de Davi, esse seria o tempo que ele veria. Sua mulher sabia disso. Ela decidiu: será necessária muita comida e uma mensagem suplicante para mudar o coração deste homem. Podemos ter também certeza de que ela orou fervorosamente durante o caminho para que Deus interferisse.
Muitas vezes, quando enfrentamos uma crise, a resposta normal é geralmente enfiar o rabo entre as pernas, correr para um canto e deixar que se formem teias de aranha à nossa volta. Mas há um meio melhor. Enquanto puder respirar, você tem um propósito para viver. Tem uma razão para existir. Não importa como esteja a sua ficha, marcada pela desobediência, complacência durante a maior parte da sua vida. Você está vivo, você existe. E Deus diz, há uma razão. Estou disposto a fazer coisas criativas através de você para pô-lo de pé novamente. Pode ficar cultivando suas feridas se quiser, mas há um meio melhor. Será necessário criatividade, será necessário manter os olhos constantemente fixos no Senhor, mas quando Deus faz algo, é sempre maravilhoso. Foi isso que Abigail fez nessa crise. Ela diz apenas, lembre-se de sua serva quando a maré mudar em sua vida. E tudo é o que eu peço. Então, Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 1 Samuel 25, 32. Que homem! É de admirar que Deus escolhesse Davi como homem segundo o seu coração? Que espírito de humildade para o aprendizado! Ele tem uma espada pronta para ser desembainhada, mas vê essa mulher que nunca encontrara antes e ouve suas palavras sem interrompê-la, mudando então todo o seu comportamento. Era realmente um homem segundo o coração de Deus, estava disposto a mudar. Além disso, como pode qualquer sujeito faminto zangar-se com uma mulher com um caldeirão cheio de comida quente e saborosa? Que Deus nos mantenha para sempre flexíveis e humildes para aprender. Se alguém tiver uma palavra apropriada para um ponto negativo em sua vida, não passaremos de tolos se o ignoramos. Davi modela a verdadeira humildade aqui. A seguir, ele acrescenta, bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolhaste e derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingaste. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Bem vês que hoje ouvi a tua petição e a ela atendi. 1 Samuel 25, 33, 35. Missão cumprida. Todos saem ganhando. Davi e seus homens vão embora, bem alimentados e mais sábios. Fantástico. Abigail volta para casa, seu marido coloca os braços ao seu redor e ele diz, querida, você é o máximo, mais preciosa do que rubis. Gostaria que ele tivesse dito isso, mas, pelo contrário. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete com um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25, 36, 37. Abigail pusera-se entre o marido e a morte. Mas o insensato estava tão bêbado que ela nem sequer pode contar-lhe o que acontecia. Portanto, foi deitar-se, puxou as cobertas e adormeceu. Tenho a certeza de que derramou o seu coração diante de Deus e pôs tudo em ordem entre ele e o Senhor, compreendendo que talvez nunca viesse a ter um marido que a apreciasse. Na manhã seguinte, quando Nabal estava sóbrio, ela contou-lhe o que houvera. E qual foi a reação dele? O homem teve um derrame, literalmente. Ele ouviu a história de como 401 guerreiros estavam a caminho para cortar-lhe a cabeça e ficou imóvel, com os olhos vidrados. E é o que eu imagino. 10 dias mais tarde, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. 1 Samuel 25, 38. Não é surpreendente?
Quando você faz o que é certo, incansavelmente, Deus cuida dos impossíveis. Como vimos no capítulo anterior, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz com que até seus inimigos tenham paz com Ele. O mesmo pode ser dito sobre uma mulher, é claro. Não há situação impossível que Deus não possa resolver. Ele talvez não a resolva necessariamente do seu modo, mas irá resolvê-la. Ao ver a fidelidade de Abigail, Deus deixou que passasse a noite dependendo dele, e pouco tempo depois ela sepultou o marido. Veja a reação de Davi quando soube que Nabal morrera. Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. 1 Samuel 25:39. Veja como Davi aprendeu a sua lição. Bendito seja Deus, que me impediu de assassinar esse homem, de fazer o mal. Não preciso lutar esse tipo de batalha. Esse é o trabalho de Deus. Se for necessário vingança, é Deus quem a tomará. Para Abigail e Davi, essa história tem um final feliz. Ao saber da morte de Nabal, Davi envia um pedido de casamento a Abigail e ela aceita. Lições aprendidas. 3 coisas me impressionam ao pensar neste incidente da vida de Davi e das nossas vidas hoje. Em primeiro lugar, enfrente com sabedoria os conflitos que surgirem. Se não tiver cuidado, irá lidar com os conflitos no impulso da carne e então vai se arrepender. O que quero dizer como ser sábio? Procure ver o quadro inteiro. Contenha-se para não chegar com conclusões muito rápidas e ver apenas o seu lado. Examine os 2 lados, pese as diferenças. O outro jeito de ser sábio é orar. Obtenha a perspectiva de Deus. Ele nos dá a sabedoria de que precisamos quando lhe pedimos. Segundo, resolva cada conflito que surgir e lide com ele separadamente. Você pode ter ganho uma batalha ontem, mas isso não conta quando a contenda de hoje chegar. Nesse momento, você pode ter uma grande dose de paciência, mas isso não fará diferença amanhã, quando o ataque vier novamente. Deus não lhe dá toda a paciência de uma vez. Cada dia é um novo dia. E terceira coisa que podemos tirar desta experiência na vida de Davi é que sempre que você perceber que não pode fazer mais nada, espere. Espere pacientemente. Os impasses exigem uma parada total. Não continue andando. Não faça nada apressado. Sempre que possível, use o freio. Desacelere. Raras vezes tomei decisões sábias com pressa. Por outro lado, raras vezes me arrependi de coisas que não disse. Davi aprendeu evidentemente bem esta lição, pois escreve no Salmo 40: Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Salmo 41, 2. O Salmo 40 não diz em que situação Davi mudou. Ele diz que Davi mudou. Quando você espera, a situação talvez não mude, mas você mudará. De fato, pode descobrir que a razão para a espera foi em seu benefício, porque era você que precisava mudar. Com a graça de Deus, concluímos aqui o capítulo de número 9 do livro de Charles Swindoll, série Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este é o canal Hildo Pulcini, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que possa receber as outras notificações e deixe o seu like. Aproveitando também que na descrição do vídeo contém os outros capítulos que você também possa ouvir. Que Deus te abençoe. Fique na paz.